Boa noite, Anny. Boa noite, Hamilton. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom demais. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para nossa live. Vamos lá. Ó, vamos encaminhar aqui para o pessoal nesse aviãozinho aqui, para o pessoal participar. Boa. Doutor Daniel já está por aqui. Boa noite, doutor Daniel, meu amigo. Está me escutando bem, Hamilton? Tô te escutando bem, tá tudo ok. Tá me escutando bem? Estou te escutando bem. Esperar o pessoal entrar. Como é que tá a rotina aí no hospital, Hamilton? Cara, a rotina tá puxada, mas estamos dando conta, né? Tendo que dar conta também dos atendimentos domiciliar, mas assim, prazeroso. Tá sendo prazeroso e uma experiência muito boa. Bom demais. Já faz um ano de formado, né? Vou completar agora em outubro, um ano de formado. Ah, bom demais. E aí, como é que tá as coisas? Tudo certo, recém-formado, né? Partiu Agora pro começa a ficar doutorado séria. agora? Vou partir para doutorado. Esperar o pessoal entrar. Ó, Joaquim entrou, que faz parte do grupo Fisiologia na Veia. Fisiologistas aí. Manda aí para o pessoal, Joaquim. Convida aí o pessoal para participar da live. Aí a Thaís entrou. Boa noite, Thaís. Acredito que já podemos começar, né, para ser Vamos começando e a pontuais. gente vai conversando e vai Isso. discutindo. Vamos conversando um pouco, né? Isso. Então, Hamilton, boa noite, Thaís. Então, Hamilton, a Boa primeira noite. pergunta que fica aqui conta um pouco aí pra gente sobre a sua formação, sobre o que você trabalha atualmente, qual é a área que você atua atualmente. Conta um pouquinho da sua história aí para o pessoal. Cara, eu costumo sempre começar falando que foi algo inesperado, né? Eu tá hoje atuando com o público pediátrico e neonatal, porque durante minha atuação na faculdade, eu baseei minha jornada por toda a área de traumato-ortopedia, a área de esportiva, e não me imaginava até então atuando na área de neo. E aí, durante o período que a gente se inicia, o período de estágio, né, eu acabei, por conta da pandemia, não tendo tantos estágios ambulatoriais, eu acabei tendo que ir para um estágio hospitalar na área de neo. E aí, fui desenvolvendo, chegou um mundo novo para mim, que eu não conhecia até então. Conhecia da parte teórica, mas não conhecia tanto a parte prática. E aí, cara, quando eu cheguei ali, eu falei, não, já que eu estou aqui, eu vou ter que me desempenhar e dar o meu melhor, não só para os pacientes, né? Mas também para mostrar o meu serviço, que a gente acaba não sabendo quando a gente se forma, é, a gente não escolhe uma área específica para trabalhar, para atuar. A área que escolhe a gente. Então, eu procurei dar meu melhor naquele momento em que eu comecei a estagiar. Foram cerca de 6 semanas estagiando primeiramente no berçário interno, que é uma espécie de unidade de cuidados intermediários, né? Que é o que as pessoas vulgarmente chamam de berçário. E, posteriormente, nos últimos meses de estágio, eu fui para a prática ambulatorial, junto com a parte de saúde da criança ambulatorial, que era um atendimento mais voltado para o público infantil, né? O público de acima de 5, 6, 7 anos, até seus 14 anos de idade. E foi assim que eu fui me descobrindo dentro da área, logo depois que eu terminei
eu comecei a atuar em atendimento domiciliar voltado para traumato-ortopedia ainda. Com alguns meses depois, eu fui convidado para participar do processo seletivo do Hospital Dom Malan, né, do Gestão IMIP. Logo depois desse processo seletivo, eu passei, não estava com tanta fé de que eu ia passar. Eu tinha prática, tinha estudado, mas a gente sempre, quando é recém-formado, fica com esse receio, né? De que as coisas não vão dar certo e tal. Mas acabou dando certo. Eu comecei a trabalhar na área hospitalar em 18 de março desse ano. Fui inicialmente, comecei pela unidade de cuidados intermediários, né? A UCI externa. Posteriormente, agora estou na UTI NEO, em que eu trabalho tanto com o público neonato, prematuro, RN termo e também com o público pediátrico. Lá na UTI são 10 leitos, são 6 leitos neonatais e 4 leitos de pacientes pediátricos, voltados para o público pediátrico, certo? Então, Muito legal, assim, Milton. foi algo que eu sempre falo. A gente sempre tem que procurar dar valor, quando a gente está na faculdade, às disciplinas que a gente imaginar, eu não quero aquela área, eu não vou estudar tanto sobre isso. Então, assim, eu fui me descobrindo com o passar do tempo e hoje estou aqui totalmente dedicado e estudando essa área. Muito interessante isso que o Hamilton falou. Então, basicamente, o Hamilton gostava muito de uma área, que era a área de traumatologia, e depois que começou a ingressar nos estágios, ele começou realmente a migrar para a área de cuidados ao pacientes neonatos. Né? Muito interessante isso. Hamilton, e como é que foi essa troca? Você aceitou bem essa troca? Porque sua graduação foi baseada em cima da disciplina de traumatologia, né? Cara, incrivelmente, o que me ajudou bastante foi o momento que eu participo de grupos de pesquisa, que eu realizava pesquisas, então eu tinha um conhecimento, tinha aquele poder de busca, porque quando você entra numa área nova, você acaba não entendendo quais são os anseios, o que é que os pesquisadores estão mais pesquisando, quais são as dúvidas corriqueiras daquela área, o que é usado, o que já é batido, o que não se usa mais. Então, assim, eu estava acostumado a outra realidade, outros pesquisadores, outros autores científicos em que eu me espelhava, me embasava e estudava sobre o que eles publicavam. E eu tive que fazer totalmente o contrário. Então, como eu já tinha essa base de pesquisa anteriormente, da área anterior, baseado na prática baseada em evidências, então isso me ajudou muito, porque cheguei numa nova área, então vamos ver o que é que o pessoal está pesquisando, quais são as dúvidas que eles estão tendo na prática. O que é que já está na literatura bem firmado que não se faz mais? O que é que ainda é evidência incerta? Então, isso me ajudou bastante a ter o conhecimento teórico e, posteriormente, quando a gente se forma, a gente vai construir o nosso conhecimento prático, né? Ou seja, aliando a ciência com a minha prática e minha experiência e expertise em realizar os atendimentos, né? Muito interessante isso. Então, o Hamilton que está aqui, o doutor Hamilton Andrade, é uma prova viva de que quando você toma o rumo na universidade, não quer dizer que vai ser sua área profissional, né? Sempre tem diversos campos, diversas possibilidades, e é isso que vamos conversar na nossa live de hoje. O Hamilton vai trazer como é que está o mercado de trabalho nessa área dele, como é que ele conseguiu a inserção dele, como é que foi a trajetória dele. Então, você que está aqui nos assistindo, fique aqui porque vai ser um conteúdo diferenciado aqui na nossa live hoje. Então, acredito que já podemos partir para as perguntas em si, né? Isso foi uma Pode ficar breve à vontade. apresentação do Dr. Hamilton Andrade. Então, vamos começar com a primeira pergunta, né? Como o nosso Instagram, Hamilton, é baseado na fisiologia, a primeira pergunta vai ser mais direcionada a isso, tá? Eu quero saber, Hamilton, se além de dominar a fisiologia do sistema respiratório, a fisioterapia para trabalhar na área neonatal precisa de outros conhecimentos para a fisiologia do sistema Claro, respiratório? sim. Assim, a parte da fisiologia ventilatória, do sistema ventilatório, ela está muito já batida, né? Porque o profissional que trabalha em ambiente hospitalar, ele tem que saber do sistema respiratório. Mas outra parte que é extremamente importante, principalmente nesse público neonatal, é o conhecimento da fisiologia muscular. Porque assim como nosso sistema músculo-esquelético, nossos músculos, os músculos que participam da inspiração, eles apresentam características
de plasticidade, principalmente a gente falando aí em recém-nascidos. Eles podem modificar o seu tamanho, modificar seus tipos de fibra, tudo isso em frente ao que a gente estimula, as cargas em que a gente impõe àquela criança. Ou seja, um recém-nascido, especialmente aí os prematuros, que eles não têm um sistema nervoso central totalmente formado e ainda está pouco organizado. Existem diversas desvantagens mecânicas, e aí relacionado ao sistema ventilatório, quando comparado com o indivíduo adulto, ou seja, a musculatura dele vai sofrer em decorrência da mecânica ventilatória deficitária, e esses fatores somados à imaturidade das fibras musculares. Um exemplo é o próprio diafragma, que é o principal músculo que participa da entrada de ar, da inspiração. Ele diminui muito sua eficiência ventilatória em RNs prematuros por conta dessa instabilidade das fibras musculares, essa deficiência estrutural e funcional própria da imaturidade do sistema. Ou seja, é um músculo que tem uma menor capacidade de aguentar um trabalho ventilatório. Ou seja, se é uma criança que ela teve uma infecção, é uma criança que ela está sofrendo uma síndrome do desconforto respiratório, esse músculo ele vai estar sofrendo naquele caso porque ele não está preparado para essa demanda. Ou seja, pesando lá a capacidade e a demanda do recém-nascido. Então, com uma menor quantidade de fibras do tipo 1, que no caso são fibras que têm menor capacidade oxidativa, são fibras que fadigam muito rápido, né? Então, assim, isso torna significativamente suscetível à desvantagem mecânica imposta também por uma alta complacência. Ou seja, a caixa torácica dos recém-nascidos ela é totalmente formada por fibrocartilagem, cartilaginosa, ou seja, uma alta complacência da caixa torácica, uma baixa complacência por conta dos músculos imaturos, uma baixa complacência pulmonar. E ainda somada a isso, a gente pode puxar ainda mais para a parte fisiológica da formação do sistema respiratório, os níveis baixos de surfactante em um paciente prematuro. Então, é muito importante conhecer a fisiologia do surfactante, quando é formado, partindo também aí do princípio da histologia, da formação normal, e também estruturalmente falando de diferenças entre o RN prematuro em frente a uma criança maior. Né? Muito interessante isso, né, Milton? Porque a gente começa a ver que não é só um sistema que a gente começa a atender os pacientes, né? A gente engloba diferentes sistemas fisiológicos para ter um bom atendimento a esses pacientes. Isso é muito interessante. Isso também se aplica a diversas áreas da área da fisioterapia, por exemplo, a área de musculoesquelética, que é uma área que eu tenho afinidade, não é só embasada somente no sistema musculoesquelético. Tem que saber também os conhecimentos por trás dos outros sistemas fisiológicos, é muito importante. Então, partindo já, puxando um gancho dessa sua resposta, eu quero saber agora qual a importância de estudarmos e compreendermos a diferença da fisiologia do adulto e a fisiologia do neonato. É muito importante, porque quando muitas pessoas falam isso, mas é totalmente errado. Que a criança é um adulto pequeno. A criança não é um adulto pequeno. A criança, existem diferenças anatofisiológicas que é própria do recém-nascido. Ou seja, o recém-nascido, ele possui uma cabeça grande proporcional ao corpo dele, ou seja, ele tem uma cabeça maior que o corpo. O recém-nascido ele é um respirador totalmente nasal, ou seja, ele não consegue respirar, ou a maior parte da sua respiração acontece pelo nariz. Daí a ocorrência de obstrução nasal, e essa obstrução ela pode levar para um desconforto respiratório. O recém-nascido ele tem uma língua muito grande, o que justamente já impede essa respiração oral, que dificulta essa respiração oral. O recém-nascido ele tem a glote ela um pouco mais anteriorizada, proporcionalmente menor, o que impede aí, em caso de intubação, o uso de um tubo com um cuff, que é um dispositivo para evitar escape de ar durante uma ventilação mecânica. Outra coisa que eu acabei citando anteriormente, que era a questão das costelas. São costelas horizontalizadas
diferente da costela do adulto e costelas formadas por fibrocartilagem, o que ajuda por ser uma caixa torácica mais maleável, mas quando a gente olha para a fisiologia muscular, quando a gente olha para o posicionamento diafragmático do recém-nascido, ele é um diafragma quase que reto. Ou seja, ele não forma aquelas duas hemicúpulas diafragmáticas, que é comumente visto no adulto. E quando essas hemicúpulas, no momento da inspiração, em que a gente precisa aumentar crânio-caudalmente e lateralmente o diâmetro pulmonar, essa zona que ocorre entre o pulmão e o diafragma, que a gente chama de zona de aposição, ela acaba sendo menor nos recém-nascidos por conta dessa deficiência da fibra muscular e por conta desse posicionamento mais reto do diafragma. Outra coisa importante também é a gente entender a formação do surfactante, que é um líquido que é presente dentro dos alvéolos, dando estabilidade, evitando que esses alvéolos eles se fechem durante a respiração. Ou seja, quando a gente entende lá que a partir da 25ª, 26ª semana de idade gestacional, que o surfactante ele começa a ser produzido, que os pneumócitos do tipo 1 começam a se diferenciar em pneumócitos do tipo 2, começa a iniciar a produção, essa produção é lenta, e essa produção só vai ter um pico maior a partir da 36ª, 38ª semana. Então, a partir daí, a gente entende que um RN que está sofrendo, que está com desconforto respiratório, que tem uma idade gestacional de 25, 26 semanas, provavelmente ele vai precisar de uma ventilação, vai precisar de uma pressão maior dentro do pulmão para evitar que esses alvéolos eles se fechem totalmente. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa também quando encontra uma criança desse perfil, que a gente pode encontrar que foi uma criança que pode ter feito uma técnica que a gente chama de insure, que é uma técnica em que é ofertado a essa criança um surfactante exógeno, justamente a fim de evitar esse colapso pulmonar, né? Que os alvéolos se fechem totalmente, porque o surfactante ele vai atuar diretamente na tensão superficial dos alvéolos, vai permitir que esses alvéolos fiquem estáveis, fiquem abertos e sejam bem ventilados e perfundidos, ou seja, um alvéolo que consegue encher de ar e um alvéolo que consegue ter uma boa perfusão para enviar um oxigênio para as demais regiões teciduais. Além disso, outra diferença importantíssima é a questão, como eu falei, de você imaginar o RN dentro do seu período de formação embrionária. Ou seja, um RN de 26 semanas, que nasceu prematuro, é totalmente de um RN que tem 38 semanas, que já está com o pulmão mais maturado. Ou seja, ele vai ter uma complacência pulmonar diferente, ele vai sofrer menos em relação às cargas impostas dentro do sistema respiratório daquele recém-nascido. Outra coisa que diferencia muito dos adultos, principalmente puxando aí agora para a parte ventilatória, é a questão da ventilação colateral. Os RNs eles não possuem essa ventilação colateral. O que é essa ventilação colateral? É uma ventilação que existe principalmente entre os alvéolos ou os brônquios, os bronquíolos terminais. Ou seja, são os canais, os poros, a gente chama poro de Lambert, que é uma comunicação que ocorre entre um alvéolo e outro. São os canais de Lambert, que são conexões que ocorrem entre os bronquíolos e os alvéolos. E são os canais de Mart, que hoje em dia já tem estudos mostrando que até em alguns adultos, esses canais não são mais formados. Existem pessoas que com o passar da idade, da formação, da maturação do sistema respiratório, formam esses canais que vai ajudar na ventilação. Ou seja, imagina, quando um alvéolo está com a secreção, ele está fechado na parte superior, mas existem canais logo abaixo que conseguem enviar uma ventilação adequada para aquele alvéolo, no caso de um adulto, isso vai acontecer. Mas numa criança, não. Se uma secreção fechou um alvéolo, ele não vai ter uma ventilação colateral, outros vasos que mandem ar para aquele alvéolo. Daí surge a necessidade, muitas vezes, a gente fazer técnicas que imponham pressões positivas dentro do pulmão para que esse alvéolo não feche. Outra questão que a gente já tinha até conversado, né? Mas, assim, só para ficar mais claro, é que
as fibras do recém-nascido, ela vai se alterando com o passar dos anos, ou seja, um RN que ele já tem cerca de 2 anos de idade, ele vai ter já lá os músculos o músculo do diafragma e o músculo intercostal, já vai ter uma formação de fibras um pouco melhor, as fibras do tipo 1 mais diferenciadas, ou seja, vai ter lá cerca de 70% já de fibras do tipo 1, enquanto um prematuro, no seu músculo diafragma, ele tem menos de 10% de fibra do tipo 1, e no intercostal, que é um músculo também que auxilia na inspiração, vai ter cerca de 15%. Então, é uma maturação muito grande. E tudo isso, somado a tudo isso, é o que acontece muito em recém-nascidos pré-termos, que é o que a gente chama de apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva ela está relacionada com o desafio do RN conseguir vencer as cargas que são impostas ao sistema respiratório, que são as cargas resistivas e as cargas elásticas. Então, somado a isso, se você tem uma obstrução nasal, se você tem um déficit de surfactante, um sistema nervoso central ainda imaturo, esse RN vai estar mais suscetível ainda a apresentar essas condições. Quanta riqueza nessa sua fala, Milton. Então, acredito que as pessoas que estão aqui estão aproveitando bastante essa sua fala, porque você deu praticamente uma aula aqui para as pessoas que aqui estão, né? Hamilton, acredito que você já respondeu parcialmente essa pergunta que eu vou fazer, essa próxima pergunta, mas eu quero que você realmente pontue essa pergunta, tá? Quero saber, Hamilton, como é que o conhecimento teórico-prático da fisiologia pode melhorar a atuação do profissional que atua na área de neonatal? Bom, nesse sentido, é extremamente importante o fisioterapeuta ele conhecer as fases do desenvolvimento para conseguir identificar sinais que possam sugerir um grau de disfunção do sistema respiratório, que ficar atento a sinais de alteração do padrão ventilatório, saber qual é o padrão ventilatório normal, o que é um padrão de ventilatório que não está adequado, conseguir identificar pacientes com algum grau de disfunção dentro do sistema respiratório, do sistema muscular, do sistema cardiovascular e propor medidas terapêuticas que consigam atenuar ou minimizar o grau de sofrimento respiratório. Então, assim, a partir do momento que você conhece que é adequado fisiologicamente e dentro do desenvolvimento normal, dentro do desenvolvimento neuropsicomotor normal para aquela criança, você consegue intervir e buscar o que ela precisa, ou seja, adequar e ser certeiro, não ficar comendo bola, que a gente fala, não ficar fazendo uma técnica que vai enxugar gelo, mas você ser certeiro no que aquela criança precisa. Muito interessante isso, Hamilton. Já partindo como um gancho dessa última resposta que você deu, eu gostaria de saber como é que você avalia o seu paciente na prática. Qual é a sua rotina de atendimento? Como é que funciona os seus atendimentos? Bom, o atendimento do fisioterapeuta na prática, a gente pode dividir ele basicamente em alguns fatores. O principal dele é o quê? Dentro do ambiente de UTI, você vai avaliar o componente ventilatório, a monitorização ventilatória, ou seja, os aspectos hemodinâmicos e respiratórios, e aí dentro disso tem a inspeção dinâmica e a inspeção estática, né? Que a inspeção estática está voltada para condições de pele, condições de integridade óssea, parte articular e a parte postural. As condições de dinâmicas, verificar aí o padrão respiratório, verificar a amplitude da respiração desse RN, como é que está a simetria de tórax, qual é o ritmo respiratório que ele está apresentando, quais são as características da respiração, o respirador oral, uma criança que está com a respiração mais um padrão nasal, tem sinais de desconforto respiratório, avaliar esses sinais, ser quantitativo, ou seja, usar uma escala que a gente chama de boletim de Silverman-Anderson para avaliar os sinais de desconforto respiratório, usar a Glasgow para crianças já maiorzinhas, usar a RAS para avaliar sedação, realizar uma boa ausculta pulmonar, saber identificar os murmúrios vesiculares, identificar ruídos adventícios dentro de uma
ausculta pulmonar é muito importante. Realizar avaliação de tosse nessa criança, principalmente nessa criança que está entubado. Observar a presença de secreção. E também, existem também algumas coisas que a gente traça a nossa conduta, né? Como é que a gente vai traçar a nossa conduta? A gente precisa conhecer da patologia, por mais que a gente não vá tratar de uma forma medicamentosa, de uma forma diferente do atuação da medicina, mas a gente precisa ter conhecimento da patologia envolvida, por mais que não esteja dentro do nosso diagnóstico cinético funcional, porque quando a gente trabalha com respiratório, a gente trabalha com função também, não esquecendo disso, que é o principal carro-chefe do fisioterapeuta, é a função. A gente precisa sim ter o conhecimento da patologia, saber realizar uma boa monitoração ventilatória, respiratória, e quando eu falo uma monitorização mecânica, ventilatória, não está só relacionada a conhecer frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, não. É você saber identificar a interação paciente-ventilador, saber identificar assincronias dentro daquela ventilação e saber corrigir as assincronias. Porque não é só identificar. Identificar é o primeiro passo, mas corrigir é primordial. Porque quando a criança entra no tubo, a primeira coisa que o fisioterapeuta já está pensando ali é em que momento ela vai estubar aquele paciente. Então, você proporcionar o melhor conforto possível até que a condição de base que levou ele a ser entubado seja corrigida, é de sua obrigação. E também, voltada a isso, em crianças maiores, realizar acometimentos voltado para a parte mais cinética funcional, a parte motora, conhecer os padrões dessa criança, conhecer o que essa criança fazia antes, o que é que levou ela a estar daquela forma, voltada aí para a parte também ambulatorial, conhecer o comportamento motor, conhecer qual o desenvolvimento neuropsicomotor normal para aquela criança, dentro daquela faixa etária, qual marco ela deveria ter atingido, qual reflexo ela tem que ter para estar presente, tem que estar presente esse reflexo, já tem que ter sido integrado dentro do sistema. Então, assim, não é só a parte respiratória em si, mas envolve também componente motor, envolve componente neural, envolve componente cardiovascular. Então, a avaliação ela tem que ser completa. Se você quer agir e conseguir traçar uma boa conduta, faça uma boa avaliação. Seja o mais completo possível dentro do seu conhecimento que você desenvolveu para estar ali. Ou seja, se você faz uma avaliação boa, você consegue ir diretamente na causa, no que está causando aquele sofrimento momentâneo para aquela criança. Excelente, Hamilton. É muito importante isso que você falou, porque as pessoas que estão assistindo aqui a live já começam a ter uma noção que essa área não é só uma área de intervenção, mas que a avaliação é essencial nesses casos, né? Na prática, Hamilton, como é que funciona esse processo de avaliação? Você vai anotando em um papel, já tem uma ficha pronta do seu sistema hospitalar? Como é que funciona isso na prática? Isso. Você, na prática do ambiente de UTI, a gente tem uma ficha de avaliação, uma ficha de monitorização, em que nós, fisioterapeutas, usamos para avaliar como é que aquela criança está se desenvolvendo dentro do ambiente, ou seja, a gente monitoriza todos os padrões ventilatórios relacionados à pressão limite, relacionados à sensibilidade, à PEP, ou que vulgarmente as pessoas chamam de PIP, né? Dependendo do ambiente de hospitalar que você está, algumas pessoas vão chamar de PEP, outras pessoas vão chamar de PIP. Então, a gente avalia todo o condicionamento dos ajustes ventilatórios, certo? Quanto é que de oxigênio está sendo ofertado para aquela criança. Então, a gente consegue ter um lapso de tempo em que aquela criança ficou ali, através dessa medida que a gente tem. A gente faz tanto medida de saturação periférica, medida dos monitorização cardiorrespiratória, monitorização mecânica. Além disso, a gente utiliza também escalas para escalas de desconforto respiratório. Então, a gente consegue ver a linha do tempo daquela criança, se o desconforto respiratório daquela criança ela foi melhorando ao longo do tempo. Ou seja, se nossa intervenção, se nossos ajustes ventilatórios realmente estão sendo eficazes e estão ajudando aquela criança a manter-se estável hemodinamicamente,
e da parte respiratória também. Até chegar o momento em que a condição de base que levou ela a ser entubada foi resolvido, e aí a gente já começa a dar início ao protocolo para estubar essa criança. Ou seja, a gente começa a diminuir o suporte ventilatório que está sendo oferecido para ela, começa a realizar o que a gente chama de teste de respiração espontânea, que é o TRE, em que a gente tira a criança de um modo assistido controlado, em que ela está recebendo um pouco de ajuda ainda do ventilador, para colocar ela em um modo totalmente espontâneo, que ela vai respirar por si mesma, até chegar o momento de que a gente vai estubar essa criança, a gente vai estubar a criança. Vamos prover agora uma ventilação não invasiva, vamos promover um sistema, vamos manter uma pressão nas vias aéreas ainda para evitar uma possível falha na extubação desse paciente, para que esse paciente não retorne para o tubo, e assim para ele conseguir sair da UTI e ir para uma unidade intermediária, né, que é a UCI, ou seja, no momento que o paciente ele sai da UTI, ele vai para a unidade de cuidados intermediários, para depois ele ter a alta, a tão esperada alta hospitalar para casa. Então a gente sempre monitoriza e pensa num paciente de UTI, paciente entrou, já começa, vamos deixar ele confortável, depois de deixar ele confortável, resolução de doença de base, estudo o paciente, para o paciente seguir o curso dele. É claro assim que na teoria parece ser bonito falar, mas na prática a gente se depara com alguns desafios, pacientes que apresentam um desmame difícil, paciente que apresenta falha na extubação, paciente que apresenta se autoestuba sozinho. Então, assim, na teoria é lindo ver as coisas, mas na prática existe uma dificuldade, mas o nosso papel ali é tentar contornar isso e devolver a criança funcionalmente da parte respiratória, do condicionamento motor, o melhor possível. Excelente, Hamilton. Acredito que você já começou também a falar sobre essa temática agora nessa sua última resposta, mas eu gostaria de saber como é que é realizado o tratamento fisioterapêutico em pacientes neonatos nas unidades de terapia intensiva. Bom, muitos se enganam, né? Vamos dizer assim, não é só a parte ventilatória, então assim, a gente tem um componente ventilatório muito importante envolvido, né, no nosso tratamento dentro do fisioterapeuta dentro da UTI. É o fisioterapeuta que está ali, logo depois que o médico realiza a intubação, é o fisioterapeuta que vai colocar os primeiros parâmetros ventilatórios para aquela criança. É o fisioterapeuta que pode decidir entre se uma criança ela vai realmente, a gente precisa intubar, será que a gente não consegue segurar um pouco ela na AVNI, consegue colocar ela no bilível, vamos ofertar 2 níveis de pressões para ela, vamos ver se segura um pouco mais essa criança, vamos tentar evitar uma intubação. E a partir do momento que o paciente ele é intubado, a gente começa já, o médico intubou, o fisioterapeuta está ali do lado, é o primeiro a realizar os ajustes ventilatórios, a deixar a criança confortável, a manter uma boa interação entre o paciente e o ventilador, certo? Posteriormente a isso, a depender do caso, a gente já começa a iniciar medidas de estimulação motora suplementar. O que é isso? A gente vai começar a promover estímulos adequados para aquela criança. Ou seja, começa a promover estímulos proprioceptivos, estímulos sensitivos, estímulos motores, para evitar tanto que essa criança ela obtenha ou adquira algum tipo de deformidade, ou seja, propiciando ela um conforto dentro da incubadora, dentro do berço aquecido. Que você imagina, às vezes, uma única mudança de posicionamento numa criança, ela faz um benefício totalmente diferente, porque você consegue deixar ela mais confortável, você consegue deixar ela melhor adaptada a uma ventilação mecânica. Um simples ajuste, de uma simples liberação de vias aéreas já faz uma enorme diferença. Então, ali a gente está para realizar os ajustes ventilatórios. Isso aí, o desmame da ventilação é totalmente a cargo do fisioterapeuta, certo? O teste de respiração espontânea, dizer se o paciente está apto para ser estubado, isso também fica a cargo do fisioterapeuta. A extubação propriamente dita também é de responsabilidade do fisioterapeuta.
Se esse paciente, após a extubação, ele vai permanecer em ambiente ou vai ser ofertado algum tipo de ventilação que não seja invasiva. Se esse paciente ele precisou ser reintubado, o fisioterapeuta que está lá também para auxiliar qual vai ser o modo ventilatório que esse paciente vai prosseguir agora. Então, assim, todos os ajustes da mecânica ventilatória a cargo do fisioterapeuta. A parte muscular, parte motora, extremamente importante também, fica de responsabilidade também do fisioterapeuta. Então, assim, a gente procura sempre estar auxiliando os recém-nascidos a promover e a melhorar a sua saúde funcional, seja ele dentro de um ambiente de UTI, seja ele dentro de uma unidade de cuidados intermediários, seja ele dentro de uma enfermaria pediátrica, em que a gente vai auxiliar principalmente na parte respiratória, a parte motora, a eliminação de secreções brônquicas, ou seja, agora a gente, alguns meses atrás, a gente viveu um surto de bronquiolite viral aguda em crianças, por conta dessa época do ano, época mais fria, muitas crianças com pneumonia bacteriana. Então, assim, a atuação do fisioterapeuta, não só no ambiente de UTI, mas para promover a deshospitalização, é extremamente primordial. Ou seja, o fisioterapeuta, a gente consegue, através de recursos, por exemplo, através de uma VNI portátil, a gente consegue promover que uma criança ele evite uma toracotomia, evite uma cirurgia de tórax, ou seja, que aquele dreno torácico. Acredito que o Hamilton teve um pouco de instabilidade com a internet. Vamos aguardar um pouco. Eu vou convidar novamente o Hamilton para participar aqui da live. Todos que estão aqui podem permanecer, que acredito que ele vai retornar logo em breve. Para vocês que aqui estão, vamos aguardar o Dr. Hamilton retornar aqui para a live. Acredito que ele teve um problema com a internet. E daqui a alguns instantes vai ser o final da nossa live, onde abriremos um momento para vocês tirarem as suas dúvidas, tá? Então já anota aí no papel, anota aí no celular qual é a dúvida que você quer fazer para o Hamilton, que vamos ter esse momento ao final, tá? Vai ser muito importante a participação de vocês aqui e já agradeço de antemão a presença de todos que aqui estão. Realmente foi isso, o Hamilton teve uma instabilidade na internet, mas ele falou que já está retornando, tá? Tô vendo que o Lucas está aqui presente. A
Thaís, Mariana, integrante do Fisiologia na Veia. Um prazer tê-los aqui conosco. Vamos aguardar mais um pouco ele entrar. Aqui, tá me escutando? Tô te escutando, Pronto, tranquilo. só complementando aqui. Então, assim, a gente tem no nosso arsenal a capacidade de fazer com que o paciente ele seja deshospitalizado mais rápido. Então, assim, além de ser primordial a nossa presença, a gente consegue entregar para o hospital indicativos de que a gente é efetivo clinicamente dentro da prática, dentro de uma enfermaria, quanto dentro de um ambiente de UTI. Então, percebemos que a prática, o papel do fisioterapeuta é essencial nesses ambientes, né, para compor a equipe interdisciplinar. É imprescindível para a melhora do paciente, né? Felipe, Hamilton, eu tenho mais duas perguntas aqui para te fazer. Pedir já que para que o pessoal comece a anotar as perguntas que iremos abrir, né, aquele momento final para eles tirarem as dúvidas. Eu quero que você agora traga algumas dicas para o estudante que está cursando a disciplina de fisiologia do curso de fisioterapia. Qual é a dica que você pode dar para os estudantes que estão cursando a disciplina? O que você pode dar como incentivo, como ensinamentos para eles, já que você já passou por essa disciplina, já que você atua baseado na disciplina de fisiologia atualmente, né? Isso não é primordial. Assim, independente da área que você deseja atuar, você conhecer o funcionamento do corpo humano. E aí, partindo do pressuposto da fisiologia humana. Dentro também da fisiologia do exercício, para você que vai trabalhar na atuação dentro das áreas de músculo esquelética, dentro das áreas de fisioterapia na saúde do idoso, dentro da área de fisioterapia voltado para a parte ambulatorial. Então, assim, um conhecimento que você precisa ter do sistema muscular como um todo, conhecimento do sistema ventilatório, como é que o sistema ventilatório ele vai responder às cargas impostas para você, seja dentro de um exercício aeróbico, seja dentro de um treino resistivo. Além disso, partindo lá da fisiologia humana, voltado também para a histologia, como é que é a formação desse sistema respiratório, como é a formação desse sistema muscular, as disciplinas básicas. Eu sei que às vezes é até difícil para um aluno que está começando hoje ele entender que aquela disciplina que é básica para ele vai ser primordial para ele lá na frente, que vai promover para ele uma expertise, um conhecimento melhor de como tratar aquele paciente. É a partir do momento que você chega na atuação prática, a partir do momento que você chega no ambiente de estágio, que você está lidando diretamente com o paciente,
que você consegue muitas vezes enxergar o que é na teoria pode até ser um pouco maçante e chato para algumas pessoas, que você consegue enxergar na teoria o que está voltado para a prática, para a necessidade do seu paciente. É muito importante isso que você falou, Hamilton, porque algumas vezes, quando os estudantes estão ali no início do curso, não conseguem perceber qual a aplicação prática daquilo na sua vida profissional, acredita que aquilo é um conhecimento que não vai ser aplicado, mas sim, eu posso dizer como um profissional atualmente, né, e como você disse agora há pouco, que isso é imprescindível para a nossa formação como profissional, para exercer nossa profissão com, com rigor, né, técnico, científico, prático, e é essencial para a nossa formação acadêmica e profissional, né? Agora eu gostaria de saber, Felipe, como está o mercado de trabalho na área de fisioterapia neonatal na sua região, né? Que você atualmente está trabalhando em Petrolina, interior de Pernambuco, né? E contar um pouco para as pessoas que estão aqui como foi sua trajetória. E aproveito para deixar para o pessoal aqui já começar a enviar as perguntas, porque essa vai ser a minha última pergunta para o Hamilton, tá? Em seguida já vamos abrir um momento de perguntas, então já pode começar a encaminhar aí, certo? Então, aqui na nossa região, né, principalmente aqui nessa região do Vale do São Francisco, foi crescente. É crescente essa atuação da fisioterapia na área neonatal, principalmente agora depois da pandemia, que os pais começaram a passar mais tempo com seus filhos dentro de casa. E aí a gente pensando numa parte ambulatorial, os pais começaram a perceber algumas alterações e que eles não notavam ser importantes. E aí o fisioterapeuta sendo profissional de primeiro contato, ou seja, não é necessário você ter um encaminhamento médico para procurar um fisioterapeuta. O fisioterapeuta como profissional de primeiro contato que atue nessas áreas, somente a área ambulatorial, vem sendo crescente a busca, a procura por esse tipo de tratamento, voltado ali para desenvolvimento neuropsicomotor, voltado para alterações posturais, voltado também ali para a prática de inserção na prática de atividade física, né? A avaliação do fisioterapeuta mediante a inserção daquele paciente dentro de uma prática de atividade física, uma avaliação ali voltada também para a parte biomecânica, funcionamento corporal, e voltado para a atuação hospitalar, além do que eu já falei de ser primordial a presença do fisioterapeuta, hoje aqui na região a gente tem um hospital que é referência no tratamento infantil, que é o Hospital Dom Malan, que ele atende mais de 170 municípios aqui do Vale do São Francisco. A gente tem hospitais também da rede privada, que atendem esse público pediátrico e público neonatal. A gente tem também a atuação do fisioterapeuta voltado para essa parte neonatal dentro das salas de parto, dentro do atendimento voltado para o parto humanizado, ou seja, a atuação do fisioterapeuta nessa parte materno-infantil, ela vem sendo crescente e para quem quer, deseja cursar, adentrar a essa área, é primordial, primeiramente, um conhecimento específico da área, ou seja, o conhecimento específico da área que você deseja atuar. Além disso, buscar, principalmente, por cursos que estejam baseados em evidências científicas, que estejam bem pautados, o que é bem difícil nessa área. Assim, as evidências nessa área, elas que caminham a passos curtos, né? Não é como áreas musculoesquelética, como a área de cardiorrespiratório adulto, que já tem bem mais produção científica. Algumas coisas na área neonatal ainda é incerta, algumas coisas são feitas baseadas em práticas, ou seja, não existe aquela certeza de um artigo científico ou de quanto que foi um número palpável, que é para a gente ter uma noção da real melhora do paciente, e buscar o conhecimento através. Porque na faculdade a gente não acaba conseguindo
a englobar todo o conhecimento que a gente necessite, de conhecimento de patologia específica, conhecimento de técnicas, porque a universidade ela é para se realizar, é o mundo, né? Então você precisa ter o conhecimento de todas as disciplinas. E quando você quer atuar numa área específica, quer afunilar a sua carreira, e aí você deve procurar uma pós-graduação para que você consiga buscar um pouco de conhecimento teórico para conseguir alinhar com o seu conhecimento prático dentro da sua atuação e você sempre tentar puxar o gancho para a sua área, ou seja, cursos voltados para a parte de ventilação mecânica. Existem diversos fisioterapeutas excelentes que atuam com o público neonatal e pediátrico. Então, assim, é você procurar se cercar de pessoas boas e pessoas que queiram te ajudar a crescer dentro daquela área. E você Ex- também ter a procura, a busca por isso. Excelente. Com relação ao ambiente hospitalar, geralmente são feitos concursos, são feitas seleções. Como é feito esse processo de ingresso nesses ambientes? Isso. Geralmente em hospital, a gente tem a entrada via processo seletivo, né? Em que existem bases curriculares dentro dos hospitais em que você pode cadastrar o seu currículo a partir do momento que você se forma. Existem hospitais tanto da rede privada quanto da rede pública em que você cadastra o seu currículo e mediante a análise de currículo você é chamado para participar de um processo seletivo, concorrendo com outros profissionais ali envolvidos realizado uma prova teórica de conhecimentos teóricos específicos da área em que você vai adentrar e provas de português, provas de redação, já é de praxe em todo concurso público, mas dentro de um processo seletivo em que você é contratado da gestão hospitalar ou da própria instituição que gere, se é uma gerência municipal, se é estadual ou se é federal. Além disso, concursos públicos, certo? E aí, tanto nas três esferas, concurso a nível municipal, concurso a nível estadual e concursos a níveis federais. Além disso, em clínicas, em hospitais particulares, a gente também tem essa questão do ingresso através de processo seletivo, em que o hospital particular ele seleciona os fisioterapeutas e mediante o profissional, o perfil de profissional que aquela instituição ela está buscando contratar, você pode ser um dos escolhidos e adentrar ali. E a partir dali você almejar o seu crescimento profissional dentro do hospital ou dentro da área que você deseja atuar, certo? Muito interessante, excelente. Hamilton, muito obrigado novamente por expor esse conhecimento que você tem acerca dessa área. Abra agora esse momento para possíveis dúvidas que as pessoas que aqui podem ter tido ao longo da nossa live. É importante que todos participem, façam as perguntas relacionadas à temática que tivemos na nossa live. Fiquem à vontade, tá? Esse é o momento que vocês possuem aí para tirar todas as dúvidas com o Dr. Hamilton. Cara, eu só tenho a agradecer pelo convite, viu? E para também mostrar um pouco da nossa atuação e como é que a gente consegue, através da fisiologia, o entendimento tanto da fisiologia humana quanto da fisiologia do exercício, a gente consegue promover um melhor atendimento e consegue, consequentemente, ser um fisioterapeuta melhor, né? Tá sempre buscando crescer, buscando o melhor para o nosso paciente, que é o que realmente importa para a gente, é o bem do paciente e fazer com que esse paciente ele possa ter uma vida social, uma vida melhor depois desse ambiente de hospitalização. Excelente. Eu que agradeço, na verdade, Hamilton, a sua presença aqui. Tivemos muito contato durante aí a nossa graduação, né? Mas agora com profissionais foi excelente ter essa live. É a primeira de muitas, na verdade. Se você aceitar os próximos convites, terão próximas lives falando sobre essa sua área que eu tô assim, eu tô encantado por essa área, do jeito que você falou aí. Muito interessante. Não, e é bom que a gente está precisando de novos profissionais e cativar os profissionais que já gostam da área para a gente fazer o nosso clubinho da ANEL, né? Fazer a turminha da ANEL também.
Toda certeza. Tenho certeza que as pessoas que aqui estão, que aproveitaram o seu conhecimento, começaram também a gostar, como eu estou gostando dessa área. Muito interessante. Vamos esperar só mais um pouco que as pessoas mandem aí seus comentários, mandem aí as suas dúvidas, e aí a gente já encerra a nossa live, tá? Novamente, muito obrigado pela sua presença. Pode ficar à Vamos, vontade. Pode ficar à vontade que nesse momento aqui todo o meu tempo tá voltado para nossa conversa. tranquilo. Temos aí a Tadla, a Mariana, o Lucas, a Thaís, a Maria. Mandem aí suas dúvidas para Hamilton com relação à prática dele, com relação a dúvidas da inserção no mercado de trabalho. Podem fazer as suas dúvidas, tá? O momento é de vocês. Vamos aguardar um pouco. O pessoal que está aí já é o pessoal que já tem um conhecimento da área, né? É, o Lucas e a Thaís estagiaram na UTI, então eles realmente têm bastante A conhecimento Tádua também foi minha acerca da estagiária lá no ambiente Tadla. hospitalar. Sim, olha só. Você foi o preceptor da Tadla. Preceptor da Tádua, ó. Olha só, Com poucos meses de formado, já vivenciando na pele o que os meus preceptores passavam. tá Mas eu vendo sou só? preceptor bonzinho. Preceptor bonzinho. É, Bom demais. Não acredito, Hamilton, que o pessoal entendeu tudo aí que você falou. Acredito que foi uma live excelente para todos que aqui estavam. Tenho novamente a agradecer sua presença aqui. Espero novos momentos aí para que a gente consiga fazer novas lives acerca desse tema, viu? Muito obrigado por toda. estamos às ordens. Você mandando, eu obedeço. Combinado. Até a Valeu, tamo próxima. junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.